Imagina o seguinte: você acorda, olha o celular e vê que são 25 graus Celsius lá fora. Bem, se você estivesse nos Estados Unidos, você veria 77 Fahrenheit. Se fosse um cientista da NASA, veria 298 kelvins. Mas quem foi? Ou melhor, quem foram as mentes por trás desses números? Hoje, a gente vai descobrir isso, já que a gente vai mergulhar num iceberg de termometria e descobrir que medir o calor é, na verdade, uma história de tragédias, gênios e a busca por algo quase impossível. Todos nós sabemos que, geralmente, vídeos de iceberg começam na superfície e terminam no local mais fundo, e o nosso não vai ser muito diferente. A nossa superfície tem William Thomson, o Lord Kelvin, que nasceu em Belfast, na Irlanda, em 26 de junho de 1824. Thomson nasceu em uma família que incentivava o seu brilho, já que Kelvin praticamente não conheceu as sombras da escassez. Sua vida foi cheia de triunfos e chegando quase à beira da perfeição acadêmica. Aos 10 anos, cruzava os portões da universidade e aos 22 já era a autoridade máxima em sua cátedra. William Thomson não foi apenas um teórico, ele foi um gigante da era industrial. Conectou a Europa à América pelo primeiro cabo telegráfico submarino. Ele uniu continentes e acumulou uma fortuna legítima. Foi o primeiro cientista britânico a ser elevado à nobreza, trocando o seu nome de batismo pelo título de barão, em homenagem ao rio que banhava sua amada universidade. Ele morreu aos 83 anos, no auge de seu prestígio. A causa de sua morte foi um resfriado, uma infecção. Ele faleceu dia 17 de dezembro de 1907, em Netherwall, em Largs, na Escócia. Kelvin não estava preocupado com o clima ou com a medicina, mas com a termodinâmica. Ele percebeu que as escalas de Celsius e Fahrenheit eram mentirosas porque tinham números negativos. Ele usou as leis dos gases para calcular matematicamente onde o movimento das partículas pararia completamente. Ele fixou esse limite como o zero absoluto. Para facilitar a vida dos cientistas, ele manteve o tamanho do grau igual ao de Celsius. Assim, se a temperatura sobe 1 Celsius, ela também sobe 1 Kelvin. A diferença é que o 0 graus Celsius da água já começa no degrau 273,15 da escada de Kelvin. Agora, a gente chega nas águas turvas do nosso iceberg, onde conhecemos Daniel Gabriel Fahrenheit. É onde a gente mergulha um pouco mais. Daniel nasceu em Danzig, em 24 de maio de 1686. A luz na vida de Daniel começa a falhar aos 15 anos, quando viu seu mundo desmoronar em uma única tarde. Viu seus pais morrerem envenenados por cogumelos, deixando-o órfão e à mercê de tutores que queriam transformá-lo em um comerciante comum. Mas Fahrenheit tinha um fogo do vidro nas veias. Ele fugiu, tornou-se um nômade do conhecimento e passou anos escondido, aperfeiçoando o sopro do vidro e a pureza do mercúrio. Ele viveu no limite entre o artesão e o cientista, solitário em suas oficinas, buscando a precisão que a vida lhe negou. Embora tenha conquistado o respeito da Royal Society, ele nunca teve a riqueza ou os títulos de Kelvin. Sua vitória foi silenciosa. Ele domou o mercúrio e deu ao mundo o primeiro termômetro confiável. Com isso, morreu aos 50 anos, em Haia, na Holanda, em 16 de setembro de 1736. Uma vida de trabalho duro, mas, acima de tudo, uma superação técnica sobre um grande trauma. Antes dele, os termômetros eram gigantes, lentos e cada um marcava uma coisa diferente. Fahrenheit era um fabricante de instrumentos. Ele queria vender precisão. Ele precisava de uma escala que fosse fina o suficiente para que pequenos detalhes de temperatura fossem notados sem precisar de frações complicadas. Ele substituiu o álcool pelo mercúrio, que se move de forma muito mais regular com o calor. E além disso,
ele criou 3 pontos de referência para travar sua escala. 0 Fahrenheit, a mistura mais fria que conseguiu fazer no laboratório. 32 Fahrenheit, o ponto onde a água comum congelava. E 96 Fahrenheit, a temperatura do corpo humano. Como resultado, isso deu a ele uma escala com divisões muito pequenas, excelente para a meteorologia e a medicina. Por fim, o meu local de fala nesse vídeo vai chegando ao fim, porque a gente chega no nosso abismo gelado, onde reside Anders Celsius. Nascido em Uppsala, na Suécia, em 27 de novembro de 1701, Anders Celsius não vem exatamente da pobreza, mas da ironia do destino e do tempo roubado. Celsius era um astrônomo brilhante, um homem que olhava para as estrelas para entender a Terra, que desenhou uma escala decimal lógica, perfeita para a ciência. Mas o destino foi muito mais que cruel. A tuberculose o levou aos 42 anos, na mesma cidade onde nasceu, Uppsala, Suécia, em 25 de abril de 1744. No ápice da sua mente, ele partiu sem saber que a escala se tornaria o padrão de quase toda a humanidade, e a uma melancolia extra. A escala que ele criou era o inverso da que usamos. Para ele, 100 era o gelo e o 0 era o fogo. Ele morreu em um mundo que ainda não se entendia sua grandeza, e seu nome só foi oficialmente imortalizado na unidade de medida em 1948, mais de 2 séculos após seus pulmões pararem de respirar. Celsius é o lembrete de que o gênio nem sempre vive para ver a luz que ilumina o mundo. Como astrônomo e cientista global, Celsius achava a escala de Fahrenheit confusa. Ele queria algo universal, simples e decimal. Ele queria que qualquer cientista em qualquer lugar do mundo pudesse calibrar seus próprios termômetros, usando apenas água pura, sem precisar de misturas químicas complexas. Ele escolheu os 2 estados físicos mais comuns da água na Terra, o congelamento e a ebulição. Ele dividiu o espaço entre esses 2 em pontos de exatas 100 partes, por isso o nome original de centígrado. Na escala original, o 0 era a fervura e o 100 era o gelo. Ele achava que isso evitava números negativos no inverno sueco. Seus colegas inverteram a lógica logo após sua morte para facilitar o uso comum. A conversão de Fahrenheit para Celsius é necessária, porque essas são 2 escalas de temperatura que possuem pontos de referência diferentes e crescem em ritmos muito diferentes. O Fahrenheit é mais utilizado em países como os Estados Unidos, enquanto Celsius é o padrão no Brasil e uma boa parte do mundo. Como as escalas não começam no mesmo valor e nem aumentam da mesma forma, é preciso uma forma específica para fazer essa conversão. Agora, vendo um exemplo abaixo, seria F de Fahrenheit menos 32 vezes 5 nonos. Subtrair 32 serve para ajustar o ponto inicial das escalas, já que 0 Celsius corresponde a 32 Fahrenheit. Multiplicar por 5 nonos corrige a diferença no tamanho dos intervalos entre as 2 escalas, já que para converter Fahrenheit em Celsius nessa conta, teríamos que subtrair 32 do valor em Fahrenheit e multiplicar o resultado por 5 nonos. Já ao lado, a conversão é um pouco diferente, já que seria a conversão de Celsius para Fahrenheit, que nessa conta específica seria C de Celsius vezes 9/5 mais 32, teremos que converter, já que você multiplica a temperatura entre Celsius por 9/5 e depois soma 32. A conversão de Kelvin para Celsius é praticamente a mesma coisa, só teríamos que agora subtrair isso. E em vez de colocar o mais, colocaríamos o menos, que no caso ficaria o K de Kelvin menos 273,15. E então só precisaríamos subtrair esse valor. Isso acontece, como dito antes, porque Kelvin começa do 0 absoluto, enquanto Celsius começa no congelamento da água. Ou seja, é como se fôssemos andar para trás. Agora, um exemplo é pegar o 300 e converter ele, o 300 Kelvin, para Celsius. Daí ficaria 300 menos 273,15, que então teremos o resultado de 26
26,85. E novamente, o resultado seria 300 Kelvin igual a 26,85 Celsius. Nessa conta, teríamos que converter Kelvin em Celsius. Subtrair esse valor em Kelvin. A conversão de Kelvin para Fahrenheit é um pouco mais complexa, porque Kelvin é uma escala usada principalmente na ciência e começa no chamado zero absoluto, que seria a menor temperatura possível do universo. Já o Fahrenheit é uma escala do dia a dia e que usamos em alguns países, como dito antes, Estados Unidos. Como essas escalas têm pontos iniciais diferentes e também crescem em ritmos diferentes, iremos usar uma fórmula específica, que no caso seria K de Kelvin menos 273,15 vezes 9 nonos mais 32. Subtrair 273,15 transforma Kelvin em Celsius. Multiplicar 9 nonos ajusta o tamanho da escala para Fahrenheit. Daí, somar 32 ajusta o ponto inicial para a escala Fahrenheit. Agora, um exemplo que vamos usar seria converter o 300 para Fahrenheit, que seria 300 menos 273,15 vezes 9 nonos mais 32. Então, seria 300 menos 273,15, que ficaria 26,85. Então, usaríamos o 25,85 vezes 9 nonos, que daria 84,33. E novamente, usaremos o 38,33 mais 32, que seria igual a 80,33 Fahrenheit. Daí, para converter Kelvin em Fahrenheit, vamos subtrair 273 do valor em Kelvin. Então, multiplicamos o resultado por 9 nonos e depois soma-se 32.